Quem está obrigado a fazer declaração de imposto de renda em 2019 relativo às atividades de 2018? Vamos conversar sobre isso. Quanto aos rendimentos, são 3 categorias. Primeiro, aquele contribuinte que teve rendimento tributável superior a R$ 28.559, tá? E os trabalhadores aposentados e pensionistas que recebam mensalmente um valor superior a R$ 1.904. Então, obrigado a fazer a declaração. O contribuinte que teve rendimento não tributável acima de 40 mil está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E aquele contribuinte que tem rendimento rural e que teve uma receita na propriedade rural dele superior a R$ 128.308, está obrigado a fazer a declaração. Mas também tem aquele investidor, tá? O contribuinte que fez investimento na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, está obrigado a fazer a declaração. E aquele contribuinte que é proprietário de imóveis. O contribuinte que tem mais de R$ 300 mil em imóveis tem que fazer a declaração. E o contribuinte que vendeu um imóvel para, com o produto da venda daquele imóvel, comprar outro dentro do prazo de 180 dias, tá? No mesmo ano, e se beneficiou da isenção. Ele está obrigado a fazer a declaração. Muito bem. Uma pergunta que é muito feita. A declaração de imposto de renda está disponível no sistema Android ou iOS? Seguinte, quando o contribuinte entra no site da Receita para baixar o software, se ele tiver num computador, o sistema da Receita pergunta: você está num computador usando qual tipo de software? Microsoft, Apple, Linux, etc. Pergunta. Ele faz a opção e o download, a baixa do sistema é feita automaticamente e fica resolvido sem que ele se preocupe. Mas também é possível, a Receita Federal permite que o contribuinte baixe o aplicativo para o celular ou para o tablet. Pergunta: é melhor fazer a declaração completa ou a simplificada? É simples. Ao fazer a declaração, você faz ela completa. Põe os rendimentos, põe os dependentes, põe o que gastou com plano de saúde, médico, dentista, instrução, põe lá. O próprio software, na hora que você terminar a declaração, ele te dá a opção. Ele põe qual é o valor que o contribuinte paga no sistema completo e qual é o valor que o contribuinte paga no sistema simplificado. Evidentemente que o contribuinte vai optar pelo valor menor. Agora tem que ter cuidados aí. Se o contribuinte tiver rendimento na área rural, ao optar pela simplificada e ele tiver prejuízos acumulados, ele perde esse direito, tá? O modelo simplificado, para vocês terem uma ideia, ele dá o direito de um desconto padrão de 20% sobre o total dos rendimentos, limitado a R$ 16.754. Então, a maioria dos contribuintes não tem gasto com médico, plano de saúde e dentista superior aos 16.754. Então, a simplificada fica melhor. Outra pergunta: vale a pena parcelar o imposto a pagar? Simples. O imposto a pagar vai sofrer alterações da inflação. O valor da parcela vai crescer mês a mês. Então, aí vai depender do bolso do contribuinte. Pergunta: como evitar cair na malha fina? A malha fina nada mais é que um apelido que foi criado para aquela declaração que está errada. Tá? O que o contribuinte declarou não bateu com os dados que a Receita Federal tem relativamente a ele. Tá? E aí ele cai na malha fina. Então, veja algumas armadilhas que fazem o contribuinte cair na malha fina. A ausência da fonte de fonte pagadora. Por exemplo, o contribuinte tem rendimento da fonte pagadora A, B, C, esquece uma. Caiu na malha fina.
Ausência de fonte pagadora, que é o que eu acabei de dizer. Despesas com médicos, dentista e plano de saúde. Precisa estar muito bem documentado com relação a isto. Por quê? Porque, como no passado houve muita fraude nesse campo, teve muito contribuinte que colocou lá despesa com médico que ele não teve, despesa com dentista que ele não teve, hoje a Receita Federal tem um controle muito rigoroso em seus computadores com relação a essa despesa. Basta ter, então, o comprovante. Caiu na malha fina, o fisco vai lá no fisco e mostra o comprovante, pronto, saiu da malha fina. Variação patrimonial. A variação patrimonial é simples. O contribuinte ganha 50 e compra 1.000 num ano e compra um carro de 90. Falta 40, não falta? Então ele ganhou esses 40 de fontes que ele não está declarando. Ele cai na malha fina por conta disso. Convém lembrar que as revendas de automóveis comunicam ao fisco todos os CPFs que compraram carro zero a cada mês, ok? Imóveis adquiridos ou negociados. A mesma coisa. Os cartórios informam ao fisco todos os negócios imobiliários que foram celebrados escritura no cartório mês a mês. Então, o contribuinte que comprou um imóvel e não o insere na declaração tem chance, sim, de ter problema com o fisco. Falta de declaração de aluguéis recebidos. O contribuinte recebe aluguel de alguns imóveis ou de um imóvel e não o declara, mas a imobiliária que administra informa ao fisco anualmente quais os CPFs que receberam aluguéis, de quem e quanto. O cara não declara, cruza as informações, cai na malha fina. E esse tipo de caída de malha fina vai ter auto de infração, claro, e com um auto de infração com multa, e multas pesadas. Cartão de crédito. As administradoras de cartão informam o fisco todo o movimento superior a R$5.000 mensais. Vai lá o número do CPF e o valor que o elemento gastou no cartão. Movimentação mensal, bancária elevada. Os bancos também informam na Receita Federal os valores de movimentação bancária elevados e aí ele pode ser separado para uma possível averiguação. Ganho de capital. É preciso ser declarado e preciso ser tributado. O fisco tem um controle rigoroso sobre isso, tá? As comercializações de imóveis que tem por aqui e por lá precisam ser declaradas. Em se tratando de venda de imóvel rural, é preciso ter um tratamento bem especial, porque há uma diferenciação no valor que vai dar para o imóvel, se é o valor que está no ITR ou se é o valor que está na escritura. Eu estou falando do valor da terra nua que foi informado no ITR e o valor da escritura do imóvel. Tá? Quando o contribuinte tem o ITR do ano da compra e do ano da venda no nome dele, o que manda é o ITR, tá? E não o valor da escritura, para apurar o ganho de capital. Guarda dos documentos. Por quanto tempo o contribuinte vai guardar documentos? 5 anos mais 1. Tá? É esse o cálculo. 6 anos. Vai guardar, está prescrito. Pode jogar fora. Exceto documentos relativos à construção e reforma de imóveis de propriedade do contribuinte. Que aí ele vai guardar até o dia que ele vender. Se ele não vender nunca, ele vai guardar até o dia que ele passar para o filho. Ok? Muito bem. Heranças. Bens havidos por herança. Não tem confusão. No segundo seguinte que o cidadão morreu, o bem já não é mais, já pertence aos herdeiros. Ok? Então não tem que esperar terminar inventário, etc. Ou melhor, ao informar os bens na entrada da declaração do herdeiro, porque quando o cara morre ele faz uma declaração final quando termina o inventário. Mas quando o herdeiro informa, a data da aquisição é a data da morte. Na hora de apurar ganho de capital, lucros, perdas na venda do imóvel, é preciso considerar a data da morte, não a data do término do inventário. Tem inventário que demora 10 anos, ok? Bem, era o que a gente tinha para falar. Qualquer orientação técnica mais apurada, ou mesmo se queira que a sua declaração seja feita por nossos técnicos, procure a Contep, empresa de contabilidade, e você será muito bem-vindo, ok? Um abraço.